Os Golpistas de Tóquio acabou de chegar na Netflix e, é claro, vamos comentar tudo sobre essa nova série. Na trama, nós vamos acompanhar o Takumi, ele que faz parte de uma equipe de golpistas de terra liderada pelo Harrison. Eles basicamente falsificam documentos e contratam pessoas para se passarem pelo proprietário de determinada terra e assim falsificar a venda da propriedade. Quando os empresários percebem esse golpe, já é tarde demais e eles já transferiram aí o dinheiro e ficam totalmente no prejuízo. Além disso, nós vamos acompanhar também o lado da investigação policial, pois eles já estão aí atrás dessa equipe e do Harrison há um tempo, só que parece que eles sempre estão um passo atrás. Eu confesso para vocês que no início do primeiro episódio eu pensei que a série não ia ser muito interessante, especialmente por conta dos efeitos visuais ali logo a princípio. Mas no decorrer do episódio piloto a história começa a ficar mais interessante, até porque esse golpe de terras realmente é comum, especialmente ali no Japão. E isso é contado a todo momento durante a série, inclusive durante a abertura, sobre essa questão desses golpes de terra que são muito difundidos, especialmente depois das Olimpíadas. Começou realmente a acontecer muito. Então, apesar de toda a preocupação dos empresários em tentar checar a identidade do proprietário, muitas vezes eles ainda caem em golpes. E a gente consegue ver isso de forma minuciosa aqui na série, até porque nós acompanhamos 2 golpes deles desde o princípio e a gente consegue ver exatamente como tudo acontece. Além disso, a trama vai ainda mais fundo, já que tem todo um drama tanto do lado policial quanto ali do lado dos golpistas. Tem personagens que são muito importantes e tem toda uma história aí por trás do que vem acontecendo e que a gente vai desvendando ao longo dos episódios. Se você se interessou por essa história, gente, a série já está disponível na Netflix, então vai lá conferir, porque a partir deste ponto, então, o vídeo tem spoiler. E assim, gente, logo de princípio, como eu disse pra vocês, quando aparece aquele urso ali, eu pensei, eu acho que eu não vou conseguir assistir essa série, eu acho que essa cena aí foi um tanto quanto mal elaborada, digamos assim, e talvez não precisasse ter entrado ali na série. Já me deu uma certa desanimada, mas ao longo do primeiro episódio eu comecei a me interessar pela história justamente por essa questão dos golpes, a gente conseguir ver de forma minuciosa como eles fazem. Além disso, as coisas vão ficando mais interessantes quando a gente descobre que o Takumi tem um motivo para fazer parte dessa equipe, para ter entrado nisso. Na verdade, ele queria ir se vingar, porque a própria família dele tinha sido vítima desse golpe, né? O pai dele foi vítima desse golpe, isso fez ele perder totalmente a cabeça, colocar fogo na casa, e isso fez com que o Takumi perdesse a sua família inteira e o seu pai fosse preso. Então isso obviamente mexeu muito com ele e ele entra aí nesse esquema de golpes para poder encontrar o responsável por ter feito isso com a família dele. Mas assim, eu confesso que eu fiquei me questionando o tempo todo, porque ele realmente fazia parte do golpe, né? Eles contam ali que ele já estava há 5 anos trabalhando com Harrison e ele realmente fazia parte de todo o golpe e realmente prejudicava as pessoas. Então ele não estava ali apenas como um infiltrado para tentar ajudar as pessoas, algo assim. Não, ele realmente fazia parte dos golpes. Inclusive, ele era fundamental para que vários deles dessem certo e realmente executava esses golpes, gente. Apesar dele querer a vingança, no final ele mesmo confessa que tinha um certo lado dele que começou a gostar dessa história, porque isso tirava ele da sua realidade, da vida que ele tinha antes. Então é como se ele pudesse se tornar ali uma outra pessoa, apesar dele não esquecer em si a vingança. Então, apesar dele parecer ali um cara bonzinho e a gente até se solidarizar pelo que ele passou da perda da família dele, a gente tem que convir aqui que ele não estava correto, gente. Ele realmente ajudava no golpe das pessoas e, assim, esses golpes não só geravam prejuízos financeiros para grandes empresas, tinham pessoas ali, às vezes, menores que eram prejudicadas, como até aconteceu com a própria família do Takumi. E também, gente, eles matavam pessoas, as pessoas que contribuíam, as pessoas que faziam parte da equipe. Então o Harrison simplesmente eliminava todo mundo que ajudava ele quando as pessoas não eram mais úteis. E, além disso, as próprias pessoas que levavam o golpe muitas vezes acabavam morrendo depois por conta, né, de toda essa decepção e de como isso afetava a vida delas. Então é algo muito mais profundo do que só dinheiro, né? Realmente afetava a vida das pessoas e levava à morte de muitas pessoas. Então não dá pra gente defender o Takumi aí no que ele fazia no final das contas.
Começa ali pelo Takashita, né, que o Harrison manda matar, e depois ele vai além e manda matar os outros membros da equipe dele. Quando o Goto e a Reiko não são mais úteis pra ele, ele manda eliminá-los. E assim, pra quê, né, gente? Tudo bem que eles poderiam acabar sendo pegos, revelar informações fundamentais, mas assim, é muita sacanagem, porque eles trabalham com ele, arriscam a vida, porque afinal de contas o Harrison, ele fica ali sempre por trás, né? Ele não vai ali dar a cara dele à tapa no momento do golpe. E eles vão lá, fazem todo o esquema, e quando eles falam, olha, eu só quero parar e ficar com dinheiro aqui, ele simplesmente vai lá e manda matá-los. Então todos vão sendo eliminados. E é claro que o Takumi tinha que ficar esperto com isso, afinal de contas ele sabia que o Harrison fazia isso com todas as pessoas. E assim, tirando o Takumi, que parecia ser mais bonzinho, todos os outros, gente, eram péssimos, tratavam as pessoas como lixo, tratava todo mundo ali de forma péssima, apesar da Reiko até dar uma ajudinha ali no final. De uma maneira geral, todos eles agiam de maneira péssima e todos eles, né, não se importavam aí com as pessoas, davam os golpes por dinheiro e no final das contas, todos da equipe se deram mal, tirando o Harrison, a gente vai falar dele mais pra frente. Falando do lado policial, eu acho que são os personagens mais carismáticos, juntamente, é claro, com o Takumi, tirando esse fator aí que se a gente pensar com o que ele fazia, era realmente muito sujo. A gente tem o Tatsu, que eu achei super carismático e eu fiquei muito triste com a morte dele. Ele é aquele policial mais velho que começa a liderar as coisas, bem esperto, e quando ele começa a se aproximar, quanto mais ele chega perto, ele, né, a gente sofre aquele grande golpe e o Harrison mata ele de uma forma muito triste, ele deixa a família dele ali, então eu realmente achei a morte dele muito triste. E aí, quem entra no jogo é a Karamoto, que tinha entrado para a equipe, e ela percebe que tem algo errado, que provavelmente ele foi assassinado. Ela começa a ir mais a fundo nessa história até que ela consegue chegar lá no Takumi e tenta fazer um acordo com ele para poder pegar esse pessoal. Mas no final das contas, eu acho que a gente pode convir que as coisas não deram muito certo nesse plano. Eu também achei ela uma personagem carismática. Ela é aquela policial que ainda tá com aquela sede de justiça, que quer fazer as coisas certas. Então ela realmente busca por isso o tempo inteiro. Sobre o final, eu acho que eu posso dizer que deixa a gente com um sentimento um pouco ali de injustiça, talvez de frustração. Porque no final das contas, eles conseguem executar o grande golpe ali de bilhões que eles queriam dar, eles conseguem executar este golpe. E o Harrison, a gente consegue escapar livre. Então, assim, não acontece muita coisa. Apesar da policial ter ido lá, tentado pegar ele e tudo mais, ela não tem êxito nisso. Então, a gente até tem ali o Takumi passando informações desses golpes, algo que é importante, porque aí a polícia tem detalhes de como acontece, e as pessoas podem ficar mais atentas a isso, impedindo que esse crime se torne tão comum. Mas ainda assim, o Harrison, que matou tantas pessoas, mandou matar todo mundo, que era tão frio, ele simplesmente ali consegue escapar no final das contas, então ele meio que consegue se dar bem, digamos assim, além de que era ele que fazia todo o esquema ali com o dinheiro da lavagem. Agora, para quem ficou perdido aí na história, gente, basicamente o Takumi entra aí nessa equipe de golpista como uma forma de dar golpes, mas também tentar achar quem foi o golpista que enganou a família dele. Porque no passado o pai dele foi enganado por um golpista de terras e por conta disso ele perdeu tudo, ficou muito ali abalado e colocou fogo na casa, matando toda a família do Takumi. Então ele entra nisso para poder tentar encontrar o Kazumi, que é o responsável por esse golpe na família dele. E aí ele se torna ali um aprendiz do Harrison e fundamental para a equipe dele e fica aí anos executando esse tipo de crime ao lado dele. No final das contas, quando eles preparam aí todo esse grande golpe, ele conhece a policial Kuramoto, que alerta ele que o Harrison também é responsável pelo golpe da família dele, porque o Harrison e o Kazumo eram parceiros e eles se desentenderam após, né, brigas por conta de divisão do dinheiro, e o próprio Kazumo fugiu por conta disso, pelo medo aí do próprio Harrison. Então ele também estava por trás do golpe que aconteceu com a família dele. Isso faz com que o Takumi chegue ali para poder enfrentar o Harrison. Os dois chegam a brigar, porque aí ele passa a culpá-lo também pela morte da sua família. Os dois brigam ali e o Harrison quase mata ele quando a policial chega e intervém, mas ela não consegue prender o Harrison porque ele consegue escapar nesse momento e apenas o Takumi é pego. A partir de então ele passa a dar informações fundamentais para que a polícia consiga descobrir como funcionam esses golpes, né, e tentem impedir que novos golpes desse aconteçam, ao mesmo tempo em que ele não desiste da sua sede de vingança e o Harrison consegue
consegue escapar ileso. A história em si da série eu até achei interessante, até porque a gente consegue ver de forma minuciosa como acontece esses crimes e assim gera uma certa revolta. Eu pelo menos fiquei bem revoltada, apesar deles enganarem ali durante esses golpes pessoas com muito dinheiro. É triste ver isso acontecendo e principalmente como eles enganavam as pessoas que estavam precisando de ajuda, faziam elas participarem, depois eliminavam essas pessoas, matavam, o Harrison simplesmente matava todo mundo. Então é bem incômodo a gente ver essa injustiça acontecendo, esses golpes acontecendo e todo mundo ali, né, da equipe super concordando com isso para poder lucrar. Então realmente eu acho que consegue gerar esse incômodo na gente, pelo menos em mim gerou esse incômodo. E no final fica esse sentimento maior ainda de injustiça, já que o Harrison consegue fugir e escapar. E fica o questionamento aí sobre o próprio Takumi, os mesmos ali que a policial fez para ele. Depois de tudo que a sua família passou, você realmente se envolver nesse tipo de golpe, uma coisa é querer vingança, outra coisa é você prejudicar outras pessoas, assim como a sua família foi prejudicada. E ele mesmo confessa ali que ele, um certo lado dele gostava dessa história, gente. Então, assim, não dá pra passar muito pano pra ele, não. Mas deixem pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa série. Gostaram, não gostaram, esperavam algo diferente? Deixa tudo pra eu saber. Então é isso, galera. Tchauzinho!